Bom, primeiro eu vou retomar algumas ideias, né, colocadas aqui no debate. E primeiro dizer por que é tão importante, não só para os trotskistas, mas para o movimento operário, de um modo geral, debates como este. Porque o senso comum, né, colocou que as experiências, né, socialistas das revoluções, elas foram fadadas ao fracasso. Portanto, o capitalismo acabou se impondo para a humanidade como a única alternativa. E aí, quando a gente faz o debate sobre as contribuições deixadas por Trotsky, e Trotsky, mesmo sem ser um historiador, mas como ele viveu a Revolução, né, ele faz toda essa análise do processo revolucionário, e como o companheiro havia colocado, Trotsky ele tem um texto que ele vai colocando a natureza de classe da Rússia, né, da União Soviética. E lá ele vai dizer que o processo de burocratização vai desenlaçar na restauração capitalista na Rússia, bem como, né, em outros países. Então isso não é uma questão menor. Quando Trotsky ele vai defender o internacionalismo proletário contra, né, essa concepção de Estado, do socialismo em um só país, de transformar no laboratório, e depois é que deveria sair, né, dos muros dos países que havia feito seu processo revolucionário, ele está colocando, e como colocou, em xeque a revolução. Então, o stalinismo se constituiu na deformação do marxismo. E o trotskismo, como a gente vem falando, né, e defendendo, ele vai atualizar, ele vai ser a continuidade do legado, né, deixado, né, por Marx e por Trotsky. Então, no testamento, né, de Trotsky tem uma frase que eu sempre lembro, né, que Trotsky dizia que a vida é bela e que cabe a essas gerações um grande papel, que é limpar de todos os males, para que a próxima geração, as gerações futuras, né, encontrem, na verdade, esse solo fértil para que a gente possa, de fato, nos constituir autenticamente como uma comunidade formada, né, por seres humanos bastante evoluídos, né? Então, o Trotsky vai falar da moral revolucionária, o Trotsky vai falar da necessidade, né, da construção do partido programa, colocando o partido programa como uma arma teórica e uma arma prática, que deve ser apossada pelo proletariado, que deve ser apossado pelo conjunto dos explorados, né? Então, assim, as organizações trotskistas, como foi colocado, é minoria, mas se agiganta por todo esse legado, né, deixado por esse grande homem que deu a sua vida e que pagou um preço muito alto, que foi perseguido, não só ele, mas toda a família. Mas ele diz no seu testamento que se tivesse de fazer tudo, ele faria. E a fé que ele coloca no final, a fé inquebrantável que ele tem com a humanidade. Então, mesmo, né, sendo perseguido, os seus filhos todos foram assassinados, mortos, né, a mando de Leon Trotsky, porque como a mando de Stalin, como o Zacarias colocou, na concepção de Stalin, acabando com o líder, acabava com o trotskismo, mas pelo contrário, né? Então, hoje, o pensamento de Trotsky, ele se vivifica a todo momento, e quando você olha aqui o programa de transição, que você percebe claramente a caracterização que Trotsky faz da agonia do capitalismo, que o capitalismo não tem nada mais a oferecer à humanidade, e que a gente precisa derrubar o capitalismo, e aqui ele traz exatamente esse programa, né, de transição, que aponta como estratégia final a revolução socialista. E como o Marx dizia, nós estamos na pré-história da humanidade. Na pré. Né? Então a gente só vai chegar mesmo à história da humanidade quando o socialismo for a alternativa da humanidade rumando para o comunismo. Né? Então, assim, a gente faz um convite, né, para que vocês possam conhecer mais de perto o legado deixado, né, por esse grande
revolucionário, que tem ainda muito, né, a nos dizer. Então tem várias obras aí valorosas em defesa do marxismo, como foi colocado, questões do modo de vida, que o Trotsky vai inclusive falar sobre a família burguesa, vai falar sobre a família proletária, arte, literatura, que vai contestar essa ideia que foi impregnada por Stalin de uma cultura proletária, negando, né, a arte como patrimônio da humanidade. Então, assim, vale a pena a gente se aproximar, né, desse legado, vale a pena a gente, na verdade, se embevecer dessas teorias e nos tornar guardiões, né, daquele legado deixado por esses grandes homens, grandes mulheres que deram sua vida em favor de uma outra sociabilidade, né? Então nós estamos na greve, oportunidade ímpar para a gente inclusive estar discutindo, né, sobre esses temas e outros, e nos constituímos também como esses, né, soldados e soldadas em rumo de uma sociabilidade que seja radicalmente diferente dessa, né, que nós estamos, onde a gente briga por um pedaço de pão, a gente briga às vezes por coisas extremamente supérfluas. Então, seria mais ou menos nesse sentido da importância que tem esse debate nos dias, né, de hoje, onde há uma ideologia aí contrária que tenta, na verdade, soterrar todo este legado, esse pensamento revolucionário. E aí eu vou finalizar só fazendo uma questão, né, porque a gente poderia pensar, nós estamos aqui, tem o PSTU, que tem também por legado, né, o trotskismo, né, que tem um ponto. Então, qual é, na verdade, há diferenças, né? Há diferenças entre várias organizações que se reivindicam do trotskismo, né? Qual a diferença mesmo substancial? Se a gente segue, né, por esse mesmo legado. Então, seria mais ou menos nesse sentido para a gente esclarecer. Porque eu já ouvi, inclusive, de stalinistas chegando para mim dizendo assim, mas os trotskistas, eles são extremamente divididos, né? Não conseguem se unir, são várias pequenas organizações. Aí eu falo, mas o stalinismo também, veja aí, vamos aí situar na história quantas dissidências, né, ocorreram dentro também do campo do stalinismo.